Neste domingo da solenidade da Santíssima Trindade, eu quero transmitir a vocês alguns conhecimentos que talvez você não saiba, né? E vou tentar sintetizar o máximo esse vídeo para que ele não fique longo, né? Mas eu acho que vocês vão gostar das muitas informações que eu vou colocar para vocês. Então, se durante o vídeo você sentir vontade, inscreva-se no canal e no final lá, antes do final, você deixa o seu like, tá bom? Nós vamos falar muito aqui sobre a Trindade Santa, quais são os fundamentos bíblicos da Trindade Santa, falaremos também da pluralidade de Elohim, como se deu a evolução desse dogma. Então, fiquem aí que a gente vai destrinchar um pouco isso aí. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Vamos entender melhor a Trindade Santa. A gente ouve muito falar em Santíssima Trindade e tal, mas não sabe como é a luta que foi para isso aí se estabelecer. Diariamente, quase todos nós invocamos a Santíssima Trindade, né? Seja no sinal da cruz, certo? Ou rezando o credo, ou rezando as orações e textos católicos. A gente está sempre invocando a Trindade Santa. Geralmente fazemos isso quase automaticamente, sem nos darmos conta desse mistério. O fato é que para muitas pessoas a Trindade Santa é totalmente desconhecida. Ouve falar, mas não sabe nem do que se trata. Como foi também desconhecido por muito tempo o Espírito Santo no Antigo Testamento. E nós só viemos a conhecê-lo com mais assim vivacidade a partir do Pentecostes. Tá certo? Então, mesmo estando nos Atos dos Apóstolos, só nos demos conta realmente a partir da insistência. Certo? Já tinha acontecido o Pentecostes, mas é a partir da insistência da beata Helena Guerra, que por volta de 1900, olha, 1900 anos depois, insistiu com o Papa Leão XIII para que a Igreja redescobrisse a ação e a forma de atuar do Espírito Santo. Ela, inclusive, essa Helena Guerra, anos depois, no Papa João XXIII, que chegou a chamar a Helena Guerra de apóstola do Espírito Santo, convocou o Concílio Vaticano II, que de certa forma revolucionou nossa Igreja Católica. Tá certo? Do Pai, também de Jesus Cristo, nós ouvimos falar abundantemente, né? O tempo todo. Porém, quase nada se ouvia falar do Espírito Santo. A verdade é essa. A Santíssima Trindade é a doutrina defendida pelas igrejas cristãs que professam o Deus único, né? E preconizam três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Igreja Católica, que é a sua maior defensora, é um dos dogmas centrais da nossa fé e um dos mistérios assim mais difíceis de interpretar e de compreender. Outras religiões monoteístas, né, monoteístas de um Deus só, como o judaísmo e o islamismo, não aceitam, né, a doutrina trinitária. Veja só, o judaísmo e o islamismo não aceitam essa doutrina, da forma como a Igreja Católica defende, tá certo? Então, fora outras denominações cristãs, né, no Brasil, que são representadas pelas igrejas Pentecostal Unida do Brasil, que é ligada à Igreja Pentecostal Unida Internacional, né, que eu vou botar o nome dela em inglês, e que surgiu em 1945, além do Ministério Voz da Verdade, que teve origem nesse mesmo grupo que eu citei, na década de 1980.
Fora ele, também nós temos um tal de Tabernáculo da Fé, que surgiu em 1930. Esse também não aceita a doutrina da Santíssima Trindade. Tá certo? Para você ter uma ideia, e lhe dar embasamento disso que eu estou falando, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253, explica bem esse dogma da Santíssima Trindade. Então diz lá que a Trindade é única, né? Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas, na Trindade consubstancial. Isso aí foi lá do Segundo Concílio de Constantinopla, em 553. E continuando, as pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. A cada uma delas é Deus por inteiro. Assim, o Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Isso aí foi proclamado no 11º Concílio de Toledo, em 675. Aí continua o parágrafo. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Isso aí foi proclamado no 4º Concílio de Latrão, já em 1215, no capítulo 2. Vamos falar aqui de quais são os fundamentos bíblicos da Trindade. A doutrina trinitária, ela defende a existência de um só Deus, como eu falei, onipotente, onisciente e onipresente, que foi revelado em três pessoas distintas. Nós lemos isso em muitas passagens bíblicas, né? Uma dessas passagens está no batismo de Jesus, em que as três pessoas da Trindade se fazem presentes. Ou seja, na hora daquela descida do Espírito Santo sobre Jesus, né, na forma de uma pomba, ali estava o Espírito Santo, o próprio Jesus, e a voz do Pai que diz: Tu és meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. Temos uma outra passagem, que é bem conhecida de nós, né? Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 29, 19. Não temos na Bíblia o termo Trindade, certo? Esse nome foi dado pela Igreja Cristã, a doutrina que define a personalidade do Deus da Bíblia. Ok? Agora, quanto à personalidade do Espírito Santo, o assunto ele foi muito debatido ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Certo? Não foi fácil também as coisas tá aqui. Não. Houve muita complicação. É comum referir-se aos atributos deste que, tal como no Antigo Testamento, são levados para a personalidade do Deus Javé, cuja divindade nunca foi alvo de crítica nenhuma entre os cristãos. Mas vamos continuando aqui. Vamos falar da pluralidade em Elohim. É o Deus que chamava no Antigo Testamento. Uma pista bíblica que foi apresentada pelos trinitários é lida em Gênesis, está dito lá. Então Deus disse, no singular, tá? Façamos, agora já no plural, tá bom? O homem à nossa imagem e semelhança. Alguns não trinitários, ou seja, que não acreditam na Santíssima Trindade, argumentam que Deus falava com os anjos. Mas, se fosse assim, o homem não seria fruto da criação, mas somente parcialmente fruto da criação de Deus, pois quem teria feito a obra seriam os anjos. Deu para entender? Deus só teria dado a ordem. Pois bem, então, se tal argumentação desse povo fosse aceita, os homens seriam frutos da criação dos anjos, o que seria rejeitado pelos trinitários. Ora, o homem foi criado à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, à imagem de Deus, e não à imagem dos anjos. Então, em Gênesis 3, no versículo 22, nós lemos um diálogo semelhante. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, olha, um de nós, conhecedor do bem e do mal. Estão entendendo direitinho? Pois é.
Essas evidências da Trindade Santa seriam justificadas pelas passagens bíblicas que apresentamos. Por exemplo, o Pai é Deus. Vamos ver aqui uma passagem. Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Agora vamos ver uma passagem aqui. O Filho é Deus, ou seja, Jesus é Deus. Leia em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é um verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo? Agora vamos colocar aqui uma passagem do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, no versículo 3. Tivemos primeiro a advertência, naquele caso lá do Ananias. Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Mas lá no versículo 4, o seguinte, a gente vê a revelação. Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Então, claramente aqui, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois Ananias teria mentido ao Espírito Santo. Vamos falar aqui como é que se deu a evolução desse dogma. Vamos falar do querigma, aos símbolos da fé. Desde o acontecimento pascal e sua proclamação catequética, que é a gênese da experiência e da reflexão trinitária, até chegar na formulação conceitual do mistério trinitário, foi trilhado um longo percurso pelos primeiros cristãos, até que se proclamasse o credo niceno-constantinopolitano. Os defensores, gente, da doutrina trinitária, ou seja, da Santíssima Trindade, dizem que a igreja primitiva já aceitava essa ideia sem restrições. Ou seja, isso tudo baseado nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, que na carta aos Efésios 9, versículo 1 e Efésios 18, versículo 2, e também na carta de Clemente Romano. Mas foi Tertuliano, um importante escritor latino, né, um dos primeiros a utilizar no Ocidente o termo Trindade, dando a ideia da divindade das três pessoas distintas. No século III, na obra Adversus Praxea, ele utilizou o termo latino Trinitas. São coisas novas, eu estou trazendo coisas novas, porque o que é corriqueiro você já sabe. Então vamos falar aqui, dentro dessa evolução do dogma, os símbolos da fé. A relação entre cada uma das três pessoas divinas e a formulação dogmática do pensamento teológico, assim, cristão trinitário, né, foi postulada primeiramente como um artigo de fé no credo de Niceia. Esse concílio de Niceia que aconteceu em 325, muito famoso, muito lido. E ele foi realizado para dirimir certas questões levantadas por Ário, que negava a divindade do Filho. Daí é que veio toda aquela confusão daquela heresia, arianismo, né? Já no primeiro concílio de Constantinopla, de 381, e isso já em oposição aos pneumatômacos, palavrinha, né? Você já ouviu ela? Pneumatômacos, vai dizer o que é isso. Afirmar a plena divindade pessoal do Espírito Santo. Isso aí é apresentada no credo de Atanásio, que foi feito em 500 depois de Cristo. Estes credos foram ratificados pela Igreja no século 3 e 4, e em reação às noções envolvendo a natureza da Trindade, a posição de Jesus Cristo nela e a divindade do Espírito Santo. Assim, o arianismo, o docetismo, que era uma heresia que saiu também, que negava que Jesus tivesse corpo verdadeiramente, né? Dizia que Jesus era só uma aparência.
E também teve uma heresia chamada modalismo, chamado de Jesus somente, né? Que é a ideia de que Deus é uma pessoa que opera em 3 modos diferentes. E aí então veio a dos pneumatômacos. Pneumatômacos, eles reconheciam a divindade do Filho, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Era confusão muito nessa época. Estes credos, eles foram mantidos não só na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, mas também pela maioria das igrejas protestantes, sendo inclusive citado na liturgia da Igreja Luterana e Igreja Reformadas, né? O credo de Nicéia, que eu já falei agora há pouco, 325, ele usou o termo homoousia, que em grego quer dizer da mesma substância. Ele usou esse termo para definir a relação entre as 3 pessoas, as 3 que seriam da mesma substância. A ortografia desta palavra difere só na letra grega chamada iota, da palavra usada para o não trinitário. Então, colocando esse iota, ficaria homoiousia, que no grego significa de substância semelhante. Ou seja, não é da mesma substância, seria substância semelhante. Algumas pessoas verão esse vídeo, pode parecer complicado, eu entendo, certo? Mas pelo menos eu tentei dar um pouco de luz sobre o assunto. Você imagina você falar do Espírito Santo na igreja e perguntar para um católico, até mesmo protestante, como é que é isso, de onde veio, para onde vai, não sei o quê. Acaba vai ter dificuldade. Então é bom você dar uma olhada aí de novo. Tá certo? Shalom do Pai. All of the travelers on the road, put down the burdens to see.